Ô, Dani, em respeito aos colegas que aqui estão, vamos começando, Vamos. né? Porque a gente também começa mais suave, Isso. e aí a gente vai engrenando e os colegas vão chegando. As mensagens É, você vai lendo aí, porque eu não vou conseguir ver. eu vou lendo, pode deixar qualquer coisa, eu estou aqui com o WhatsApp, a gente vai se comunicando. E só para combinar o Ah, jogo aqui, verdade. a nossa agenda, né? Então, a gente vai começar agora, e a ideia é daqui 50 minutos, 1 hora mais ou menos, a gente vai dar uma paradinha, vai dar uns minutinhos para vocês tomarem uma água, comerem um negocinho, né? E a gente volta. Dependendo do tempo, a gente dá 15 minutos ou menos, conforme a gente for tocando. Com relação a perguntas, fiquem à vontade para fazer perguntas, que eu acho que é muito rica essa interação, e podemos começar. E Dani, né? Se a gente perseguir a apresentação inteira, ótimo. Se a gente chegar até a metade dela e tiver sido proveitosa para vocês, já valeu, né? Porque a Isso. gente também trouxe vários casos e aí a gente está preparado. E se der para navegar em todos, a gente navega. Se não der, a gente vai até uma parte e depois essa apresentação é divulgada com vocês, tá? Eu vou tentar projetar. Dani, você me fala se você Tá bom. vê. E a gente vai fazer aquele esqueminha que o meu colega me ensinou. Vamos ver se dá certo. Me falem se vocês já veem em modo de apresentação. Apareceu, Sheila. Em modo de apresentação, assim, tela cheia? Apareceu. Então tá Sim. bom. Bora lá, então. Aqui é a nossa agenda. A Dani já contou um pouquinho dela para vocês, então a gente vai falar um pouquinho quem nós somos. A gente vai trazer um vídeo. A gente não vai passar ele todo, a gente vai passar quase 50% dele para dividir um pouco sobre a história do seguro com vocês. Talvez vocês já conheçam, mas a gente sempre gosta de fazer esse contexto, né? Resgatar a questão da função social do seguro. E a gente vai deixar o link, vai deixar um QR Code para depois vocês pegarem, quem quiser e tiver interesse ver o vídeo completo. Talvez quem não estiver falando com a gente, por favor, deixar no mudo, só para não atrapalhar no som. A gente vai falar uma parte mais conceitual, e tanto pensando na parte de massificados como na parte de grandes riscos. Dani também vai falar um pouquinho das provisões. Eu vou falar um pouco para vocês de Data Analytics, que é uma jornada aí que eu estou caminhando há não muito tempo, mas acho que aquilo que eu já caminhei, quero dividir com vocês. Aí a gente planeja essa pausa e casos práticos, tá bom? E é aquilo que a Dani falou, se vocês quiserem interromper a gente, fazer perguntas ao longo da dinâmica, não tem problema, acho que isso enriquece a nossa conversa. Dani, Vamos lá? você já está vendo o Eu slide que eu estou estou vendo colocando? o primeiro slide, que é o título. Eu Não já foi? passei pela agenda, já Caramba! cheguei no de... Não está mudando. Então, peraí, que eu vou fazer Engraçado. de novo. Tá. Tenho paciência. Eu já vejo o slide do quem somos, para você ter uma ideia. Que coisa. Mas agora minha tela está pensando. Vê se muda, Dani. Foi para a Agora agenda? foi, agora está Tá. perfeito. Então, agora Eu está já na falei a agenda agenda. toda para vocês, não vamos repetir, né? Pode Então ir. vamos direto para quem Bom, vamos somos. lá. Quem somos nós? Bom, eu, Daniele, né? O pessoal me chama de Dani. Tenho 52 anos, sou espírita, advogada, mãe da Giovana, tem 17 anos a Giovana. Eu tenho 30 anos no mercado segurador, trabalhando com foco em seguradoras. E atualmente, em termos de trabalho voluntário, eu sou presidente da Comissão de Compliance e Assuntos Regulatórios da AIDA, que é a Associação Internacional de Direito do Seguro. Muito bem. Bem-vinda, Dani. Obrigada. Bom, Eu me senti agora num programa de televisão, em rádio. é assim mesmo, né? Bom, eu sou a Sheila, 43 anos, branca, católica, engenheira mecânica. Ainda não encontrei um par aqui nessa sessão para a gente, mas eu acho que é legal que a gente pode hoje ser muito diversos na formação, na nossa trajetória profissional, e eu acho que isso que enriquece a contribuição que cada um de nós pode dar para esse mercado, né? Sou mãe da Alice, a Alice tem 5 anos, eu tenho mais ou menos uns 27 anos de mercado.
como a Dani sempre no foco de seguradoras, eu sempre no foco das corretoras. Não foi exatamente uma escolha, acho que o mercado foi me escolhendo, a corretora me escolheu e lá estou há muito tempo. Eu, além das minhas atribuições dentro da corretora, com a parte de sinistro, data analytics e algumas outras atribuições que não vem o caso pela temática que a gente vai fazer hoje com vocês. Eu também sou voluntária em programas de diversidade. Na empresa que eu atuo, a gente trabalha com diversidade voltado para gênero, para raça, para pessoas com deficiência e para a comunidade LGBT. LGBT+, né? Então, eu tenho um trabalho grande com esses grupos aqui na empresa que eu trabalho. E também sou voluntária de institutos em apoio à comunidade, dentro da Enel e o SOMAR, que é um outro instituto que eu atuo. Aqui essas duas fotinhos, uma é minha com a Alice, e a outra é uma foto no nosso programa de formação de jovens vulneráveis para o mercado segurador. Então, a gente está em andamento com uma turma agora, com 33 jovens, e é um baita orgulho para a gente tentar inserir colegas na nossa profissão, né? Até porque, para a Dani deve ter sido a mesma coisa, a gente diz que quem trabalha com seguro trabalha meio que por acaso, né? Você não nasce, escolhe, as pessoas dizem que vão ser médico, veterinário, sei lá o que mais, mas ninguém fala assim, quero trabalhar no mercado de seguros. Só que é aquela, né, Ângela? A pessoa fala, não quer, mas quando entra nunca mais sai, porque se apaixona, né? É verdade, é verdade. É muito raro você, no nosso mercado, pessoas que mudaram de área, né? É muito mais comum essa dinâmica de entrar e nunca mais sair. Eu vou parar de compartilhar a apresentação só para eu abrir o vídeo direto no YouTube. É um vídeo do YouTube que fala um pouco da história de seguros. E aqui vai ter o link para vocês, esse QR Code para quem depois quiser vê-lo completo, porque a gente não vai passar ele todo. Então, deixa eu ver se eu vou conseguir, do jeito que o meu colega me ensinou. Só um minuto. Agora eu vou usar essa função. Tenham paciência com a gente. Tá saindo o som, Dani? Tá saindo. Tá bom, então vamos lá. Desde que o homem é homem que ele sabe, viver é correr riscos. Nós bem que gostaríamos de evitar os riscos, mas todos reconhecem que é preciso, muitas vezes, enfrentá-los. Por isso tentam se prevenir, distribuir os riscos com outras pessoas. Ou até transferir os riscos. O problema é que para transferir os riscos, é preciso que alguém aceite correr esse risco por você. Será que isso é fácil? De lá para cá a história mudou muito, mas os riscos continuaram. Na era das grandes navegações, muitos comerciantes investiam tudo o que tinham no carregamento de uma embarcação. Quando a maré não estava para peixe, a embarcação ia para o brejo. E o comerciante ficava a ver navios. Evitar o risco seria não navegar. Enfrentar o risco era o que faziam os marinheiros. E embora se prevenissem usando toda a técnica, navegando por instrumentos e usando mapas, eles não conseguiam eliminar com certeza os eventuais naufrágios. Era preciso fazer mais. Foi então que tiveram a ideia de se agrupar e distribuir entre si o risco, para minimizar as perdas. É o conceito do mutualismo, uma associação que visa suportar coletivamente as perdas de eventos individuais, em vez de deixar o indivíduo sozinho, sofrendo todas as consequências isoladamente. É, portanto, um ato de solidariedade, o reconhecimento de que juntos podemos suportar mais. Pensando assim, os barqueiros se uniram e decidiram dividir mutuamente os eventuais prejuízos. Mas aí surgiu uma pergunta: como calcular esses possíveis prejuízos? Para isso entra em cena um outro conceito importante: a probabilidade.
Por meio da observação estatística, analisando um grande número de episódios similares, é possível estabelecer a frequência com que um fenômeno ocorre. Desta forma, os participantes conseguiram chegar ao valor que representa a frequência com que ocorriam naufrágios em uma região. Depois de muito pensar, chegaram a uma equação simples. Cada um pagaria o valor do barco, somado ao valor da carga, multiplicado pelo número de naufrágios e dividido pelo número de participantes. Esse é o preço do seguro contra naufrágios, que em termos técnicos chama-se prêmio estatístico. Se a cada 100 navios um afundasse, o prêmio estatístico pago por todos os 100 ajudaria a repor as perdas do que naufragou. É assim que nasce o seguro. E agora que você conhece alguns de seus conceitos fundamentais, como mutualismo e probabilidade, pode entender uma das mais conhecidas definições de seguro. Ele é a reposição das perdas, a compensação dos efeitos do acaso pela mutualidade, organizada segundo as leis da estatística, isto é, conforme as probabilidades. Esta definição foi criada em 1884 por Schofton, mas Dani, é aqui Bom, que eu tenho que fazer a pausa, certo? Isso, perfeito. Vamos lá, pessoal. Eu acho que a ideia da gente trazer esse vídeo, que ele ilustra bem, de uma forma resumida e lúdica, o que é o seguro. E ele traz conceitos que eu acho que é fundamental a gente ter na cabeça, que assim, o seguro ele tem um fator social muito grande, um apelo social muito grande. O seguro, ele possibilita a gente reconstruir a vida de uma pessoa e evitar a falência de empresários. Então, ele tem uma importância muito grande na nossa sociedade. E falando de Brasil, o Brasil ele tem um potencial muito grande ainda para crescimento em seguro e oportunidades, lógico, de trabalho. E quando a gente fala em seguro, que o vídeo ele fala muito bem da questão do risco, né, do que é o risco, a gente já entra no objeto do nosso curso mesmo, que é sinistro. E aí vem a pergunta, o que é um sinistro? Então, o sinistro ele é a concretização desse risco. Então, o risco que é o evento futuro, incerto, súbito, imprevisto, involuntário, ele é o sinistro. E o sinistro, é o que eu falo, ele tem uma importância muito grande na seguradora, porque ele é o produto final do seguro. Quem compra seguro quer ter a segurança de que ele está protegido. E se ocorrer um sinistro, quer ter a tranquilidade que será indenizado e de forma rápida. Então, o que eu sempre falo, gente, a boa seguradora não é a que nega sinistro. Eu não posso esperar meus resultados com base em sinistros negados, mas eu tenho que ter uma boa subscrição de risco, um bom gerenciamento de risco e quando tiver o sinistro, eu pagar de forma rápida. E aí, a gente entra nessa questão, o que é a regulação do sinistro, que é o objetivo do nosso curso mesmo. A regulação do sinistro, ela é o procedimento da seguradora, onde ela vai o quê? Verificar a causa. Qual é o fato gerador daquele sinistro? O que ocasionou? E essa causa do sinistro, ela está enquadrada na pólice, ela está enquadrada nas condições contratuais do seguro? E estando enquadrada nas condições contratuais do seguro, qual é a extensão desses danos? E quais são os prejuízos indenizáveis na apólice? Então, esse é o objetivo do processo de regulação. Identificar a causa, a extensão dos prejuízos e o enquadramento. E aí a gente fala, quais são as partes, as pessoas envolvidas no sinistro? Então, o sinistro, eu digo assim, é uma matéria multidisciplinar. Cada sinistro é um novo caso, é uma nova história. E o sinistro, ele tem o que a gente chama dos stakeholders que trabalham nesse processo. Então, primeiro de tudo, a gente tem quem? O regulador interno. O regulador interno, eu digo, ele é como se fosse o maestro de uma orquestra. Ele tem um papel fundamental, porque ele recebe o sinistro, ele vai ter o contato com o corretor de seguros, ele vai ter o contato com os resseguradores, com os co-seguradores, ele vai ter que disparar os profissionais que vão trabalhar naquela regulação, e aí a gente tem também o regulador externo. Então, geralmente, o regulador interno, ele tem por objetivo estar em contato com todas as áreas dentro da companhia, interpretar aquele contrato de seguro
E o regulador externo é os olhos do regulador interno, é a pessoa que vai a campo, entender o que de fato está ocorrendo, e dependendo da matéria, vai ser necessário contratar alguns peritos. E esse perito é o técnico. E o regulador, ele tem uma importância muito grande, que é o quê? Saber fazer as perguntas corretas para o perito. Então, não pode deixar solto na regulação. O regulador, ele tem que analisar a cobertura e, como os olhos dele é o regulador externo, é o perito, ele tem que saber fazer as perguntas corretas, justamente para ter elementos e conseguir enquadrar na cobertura securitária. Além disso, numa regulação, pode ocorrer, principalmente nas regulações mais complexas, nós termos a participação dos advogados, sejam os advogados internos da companhia, como também advogados contratados, que vão atuando durante todo o processo da regulação. Então, todas essas pessoas fazem parte do processo de regulação de um sinistro. Ô, Dani, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, então tá bom. Acho que o que eu queria complementar aqui, né? Muitas vezes a gente tem que olhar para um sinistro como se ele fosse quase um projeto, porque ele tem o seu início, e a gente vai falar um pouquinho da jornada mais à frente, ele tem uma série de etapas e a gente deveria cuidar para cumprir tanto sob o ponto de vista das exigências como dos prazos, e todo mundo quer chegar naquele denominador comum final de que identifica a cobertura, identifica a causa, identifica a cobertura, identifica pagamento, se for o caso, né? Os prejuízos e os pagamentos. E ainda no que tange aos advogados, hoje em dia tem sido muito comum, especialmente para sinistros grandes, que o próprio segurado também use advogado para acompanhar essa regulação. E não necessariamente porque as partes querem litigar, né, que querem discutir, ou já percebem que vão ter um problema para ser resolvido fora do âmbito de uma regulação, mas porque muitas vezes o segurado não é especialista na matéria, não conhece aquela tramitação de documentos, e hoje em dia tem muitos advogados se especializando em ser esse apoio para os clientes. Então... E assim, Sheila, eu acho que eu concordo com você, não é só pensando no litígio, né? Inclusive, a gente tem segurados que são verdadeiros parceiros nossos, que no momento do sinistro, por exemplo, vamos falar da modalidade de responsabilidade civil. Então, a responsabilidade civil que o seguro cobre, muitas vezes depende, quer dizer, qual é a condição para caracterizar um sinistro de responsabilidade civil? Antes de falar em cobertura, tem que estar caracterizada a responsabilidade civil do segurado. E tem situações que o segurado, ele entende que ele não é responsável, ele não errou, mas estão imputando a responsabilidade para ele. Então, quando tem um advogado, o advogado está atuando em prol do segurado e junto com a seguradora para entender o que de fato aconteceu. O segurado errou, então às vezes eu tenho um projeto de uma fábrica, houve um erro do nosso segurado, ele efetivamente ele foi responsável por aquele problema, por aquele sinistro, e tem situações que o segurado ele não quer assumir a responsabilidade porque ele não foi responsável, e o advogado vai trabalhar em conjunto com os advogados da seguradora para buscar elementos até para excludentes de responsabilidade. Ou mesmo, por exemplo, quando a gente fala num seguro de garantia, que nós temos o tomador é o cliente da seguradora, e a gente está garantindo o segurado. É muito importante para a caracterização do sinistro de garantia, e a gente vai falar ali na frente, a caracterização da inadimplência do tomador. Só que nos grandes projetos, às vezes é muito difícil você conseguir identificar quem inadimpliu. Imagina uma grande construção, às vezes tem situações que é dúbio, porque o segurado deu causa, contribuiu para a inadimplência, mas o tomador também. Então, como é que fica essa relação entre segurado e tomador? E aí entra todo o corpo jurídico para ajudar a esclarecer essa situação. E acho que o último ponto, que acho que também pode ser uma outra maneira de observar essas partes envolvidas, é que essa é uma relação, normalmente, entre o segurado, né, que contrata um seguro, que tem um risco, que quer transferir seu risco para uma seguradora que emite a sua pólice, e a partir disso passa a ter responsabilidades em relação a esse produto que ela ofereceu. Claro que podem ter outras partes que a gente não cita aqui, né? Terceiro,
caso de RC, o tomador e o segurado nessas condições de garantia. Então, pode, além da relação do seguro, existe essa relação que às vezes é uma relação de cliente-fornecedor, né? É uma relação de empreiteiro de uma obra e contratante de uma obra. Mas o que eu acho também bastante interessante é que essa relação aqui, ela tem, eu brinco que parece um sanduíche, porque o regulador externo, o perito, o próprio corretor, todos nós somos intermediários dessa regulação, né? E a gente está ali trabalhando para o sinistro, né? Apesar de que o regulador externo, o perito, ele é subcontratado da seguradora e o corretor figura na pólice do segurado, todos nós trabalhamos para essa imparcialidade na regulação de sinistro. E aí, até falando um pouco do papel do corretor, eu não sei se a gente tem um corretor na sala, enquanto intermediário, é muito curioso, porque se eu for conversar com a Dani vai falar assim, Sheila, mas você sabe, a gente tem que ver essa questão, olha, tem o prazo do regulador, tem o prazo do perito, não dá para diminuir. Não importa, podem ser questões de prazo, podem ser questões de entendimentos técnicos, e muitas vezes quando a gente conversa com o segurado, apesar de serem segurados de grandes empresas, que realmente não podem alegar a sua falta de entendimento numa relação contratual, que uma pólice de seguro não deixa de ser uma relação contratual, mas o segurado está tocando a vida dele, né? A vida dele não é cuidar de um sinistro, a vida dele é entregar seus produtos congelados, é armazenar o produto de alguém porque ele é um armazém no meio do caminho, é entregar uma carga que estava num navio, sei lá, do Japão para o Brasil. Então, o corretor acaba tendo que ter uma habilidade de lidar com o mercado segurador, onde a gente compreende todas as exigências e trabalha para acomodar todas elas, e também ser ter esse papel de alinhar as expectativas do cliente para também não deixar transcender um desejo ou um comportamento que o próprio processo não pode cumprir, como prazo de pagamento ou fazer um pagamento sem a confirmação de cobertura, então tem lá suas etapas. Então, acho que cada um aqui tem um papel muito importante e um papel muito contribuinte para que o resultado do sinistro seja o resultado correto, que todos esperam, célere, e que, ao mesmo tempo, a gente aproveite dessa situação prática, que é onde se mostra a eficiência, o produto de uma pólice de seguros, sem causar muitas vezes que a gente escuta, né? O seguro não paga, o seguro não corresponde às minhas expectativas, mas a gente tem que garantir que eu contratei aquilo que era a pretensão da minha pólice e cumprir com todos esses processos. Então, acho que aqui era mais enfatizar a importância do papel de cada ente dentro dessa dinâmica que a gente está mostrando aqui para vocês. E aí, Sheila, entrando na questão do corretor, né? Eu, como segurador, o que eu vejo? Eu entendo que o corretor tem um papel fundamental nessa relação, porque ele acaba traduzindo, sendo técnico que traduz para o segurado o funcionamento do seguro. Então, ele trabalha, inclusive, como mediador. É lógico que tende a ir em prol do segurado, porque perante a SUSEP, o corretor ele representa os interesses do segurado e não da seguradora. Embora no judiciário o entendimento seja o contrário. Verdade. O judiciário entende que o corretor representa a seguradora, ele não considera isso, o que é um problema muito sério. Mas o que a gente percebe é que corretores, grandes corretores, profissionalmente habilitados, têm um papel fundamental de traduzir para o seu segurado o que é o seguro, como ele funciona. E além disso, no momento que o cliente chega na corretora e fala, olha, eu tenho um risco, o segurado não faz nem ideia do que ele quer se proteger. Às vezes tem uma planta, tem uma operação estruturada, que são vários seguros envolvidos naquela operação, não é a seguradora que vai diagnosticar para o segurado quais os seguros que ele precisa contratar, mas é o corretor. Então, o corretor, ele conhece os seguros disponíveis no mercado nacional e internacional, e ele vai entender o que o segurado precisa e buscar no mercado a cobertura mais adequada. E aí envolve tudo, não só as garantias disponíveis no mercado,
como inclusive a importância assegurada, como valorar o risco para lá na frente não ter um sinistro cujo valor indenizável não seja suficiente para pagar a indenização. Então, isso é muito importante. E dentro dessa relação, a gente tem segurados e segurados. Então, eu tenho aquele segurado que fala, eu não assumo a responsabilidade por nada. É o turrão. E aí a seguradora percebe, olha, tem cobertura, você vai ser condenado e você vai agravar os prejuízos. O segurado não quer fazer acordo, não quer pagar, não quer minimizar os prejuízos. É um problema muito sério. Por quê? Isso pode levar à perda do direito à indenização por agravamento do risco. E o corretor, ele tem esse papel de trazer o segurado perto e falar, olha, não é assim. Ou eu tenho também aquele segurado que assume tudo e fala, eu tenho seguro, eu não quero ter dor de cabeça. Só que ele esquece que ao ele assumir tudo e não ter o equilíbrio, ele está agravando o próprio resultado da pólice dele. E lá na frente ele vai ter dificuldade para recolocar esse risco. E tem uma outra situação que a gente percebe em alguns segmentos, que quando o segurado assume essa postura, e ele num litígio, numa ação judicial, ele apresenta a pólice dele de seguro, existe uma tendência do judiciário em condenar o segurado, porque ele entende que tem uma seguradora por trás, o judiciário vê aquelas importâncias seguradas enormes, né, valores milionários, e acha esse dinheiro para pagar, mas não entende que tem a questão do mutualismo, tem a questão do princípio indenitário, que eu só posso indenizar os prejuízos efetivamente comprovados e ocorridos. Então, assim, tem todas essas questões que no momento da regulação é importante a participação de cada um desses stakeholders. Muito bem, vamos falar um pouquinho da jornada do sinistro agora, né, Dani? E aí depois acho que a gente pode até fazer uma pausa para ver se alguém quer fazer alguma pergunta ou quer esclarecer algum ponto. O que a gente fez aqui, gente? A gente está tentando reproduzir para vocês uma dinâmica de um sinistro e tentou encaixar entre funções que a corretora está ali intermediando com o cliente, com as funções que a própria seguradora tem para fazer. Porque às vezes, quando a gente olha isoladamente o papel da corretora e o papel da seguradora, talvez a gente não consiga perceber ou entender a conexão das atividades, né? E uma certa dependência até para que o processo ganhe o seu espaço. Então, a gente vai dividir esse slide, a gente não treinou ele antes, né, Dani? A gente vai fazer ao vivo com vocês e vai tentar dar um pouco dessa noção de um processo, tá? E aqui eu tentei tirar um pouco da data do sinistro, é um caso real, né, que a gente está mostrando aqui, mas eu tentei dar uma visão para vocês que a partir do sinistro que a gente está chamando de D0, né, no dia zero, como é que as coisas acontecem, em quais prazos mais ou menos elas acontecem. Até para vocês verem que nessa caminhada toda, que às vezes a gente pode dizer que, mas as etapas do sinistro são simples, né? É aviso, vistoria, documento, regulação e pagamento, ou recusa. Mas essas 5, 6 tarefas que a gente comenta aqui com vocês, ela tem uma série de desdobramentos. E acho que é um pouco desses desdobramentos que a gente quer contar um pouquinho. Aqui, o próprio segurado, obviamente, a partir da ocorrência, ele acabou dedicando toda a energia dele para tomar algumas providências imediatas, porque tinham muitos riscos envolvidos nesse sinistro e que poderiam majorar os prejuízos. Então, no futuro também, ele sempre é questionado se ele tomou todas as medidas cabíveis e necessárias para minorar as perdas. Então, normalmente, nesse tipo de sinistro muito grande, acontece que o segurado não consegue ser tão imediatista num aviso, como a gente vê muitas vezes, sei lá, no seguro de automóvel, ou algum seguro que envolva questões de vida por conta de falecimento ou uma questão de responsabilidade, onde como tem uma outra parte que se sente com dano, muitas vezes o imediatismo é muito maior. Dani? Bom, aí começa dentro da seguradora, né? Então, no momento em que o segurado ele sofre um sinistro, ele tem um prazo prescricional para poder avisar isso para a seguradora. Então, o prazo prescricional nos seguros em geral é de 1 ano, a contar da data do fato gerador. Isso está no artigo 206 do Código Civil. Quando a gente está falando de seguro de responsabilidade civil, esse prazo prescricional
ele é de 1 ano a contar da citação judicial do segurado para responder a uma reclamação de terceiro. Então, a primeira coisa que o regulador faz quando ele recebe um aviso de sinistro é cadastrar o sinistro. Então, tem que cadastrar o mais rápido possível, sendo que, sob o ponto de vista da SUSEP, a seguradora tem que cadastrar até o 15º dia do mês. Porque eu não posso ultrapassar esse 15 dias. Se eu ultrapassar, eu tenho um problema junto à SUSEP, e a SUSEP, ela questiona a seguradora por que ela demorou para cadastrar. Agora, ainda que o cadastro ocorra em 15 dias, o que é importante o regulador? Receber o aviso e já tomar as providências imediatas. Porque essa ação imediata ela é fundamental para eu entender o que está acontecendo, qual foi a causa do sinistro, preservar os bens que estão no local do acidente, preservar os salvados, tomar as medidas para contenção dos prejuízos. E o time é fundamental. Então, a seguradora ela não pode esperar, ela tem que agir rapidamente. E no momento em que ela recebe o sinistro, começa todo um processo burocrático dentro da companhia que tem que ser tomado. Então, é o cadastramento do sinistro, imediatamente olhar, a pólice tem cosseguro junto? Eu tenho, o que é o cosseguro? É a pulverização do risco. Então, eu pulverizo o risco, eu divido o risco com outras seguradoras. E ele tem percentuais. E eu sou obrigada a comunicar a congênere da existência daquele sinistro, porque ela vai acompanhar o sinistro e participar junto comigo dos prejuízos. Lembrando que, pelas normas da SUSEP, não existe solidariedade entre congêneres. Cada uma responde dentro do risco assumido, dentro daquele limite que a empresa assumiu. E ali, no momento em que eu recebo, eu também tenho que estar muito atenta com o ressegurador, porque a seguradora ela assume determinados riscos de acordo com o seu limite técnico. Os atuários aqui, a gente tem um atuário, sabe muito bem disso. Então, nós temos limites técnicos, acima daquele limite, eu sou obrigada a pulverizar meu risco, ou através de cessão de cosseguro, ou através de cessão de resseguro. Então, eu tenho proteção de resseguro, que a gente chama de pulverização vertical. Alguns falam que é o seguro do seguro, mas eu tenho que estar sempre de olho no meu slip de resseguro, saber quais são as regras ali para aviso de sinistro, prazo, e manter esse canal de comunicação com o ressegurador constantemente, porque eu corro o risco de não conseguir uma recuperação de resseguro se eu não faço os avisos de forma correta e no tempo previsto no contrato. Feito isso, recebido o aviso, cadastrado o sinistro, avisadas as congêneres e os resseguradores, o regulador interno vai acionar quem? O regulador externo, que é a pessoa que vai até o local do sinistro e começa todo o trabalho de regulação. Sheila, quer seguir? Sim, claro. E aqui eu fiz uma marcação mais para identificar que logo depois do aviso, passar todo esse procedimento que no dia a dia ele acaba sendo muito rápido, mas não é percebida essa série de tarefas, a gente vai falar das vistorias, que normalmente esses casos vão ter vistorias. Aqui eu marquei 2 vistorias que foram importantes, emblemáticas no começo desse sinistro. E aí, o que é importante, né, Sheila? Então, por exemplo, a seguradora foi lá, o regulador interno acionou o regulador externo. Ele vai fazer a vistoria, então pode ter primeira, segunda, e às vezes, nesse momento, quando a seguradora ela recebe o relatório preliminar, ou dependendo até da descrição do sinistro, já identifica a necessidade de ter um perito. O que é esse perito? Ele é um profissional técnico especializado naquele assunto. Então, é muito comum a gente trabalhar com engenheiros civis, engenheiro mecânico, um agrônomo, um médico, um advogado. Então, esses são os peritos. E esses profissionais, eles vão nos ajudar a entender tecnicamente o que de fato ocorreu naquele sinistro. E qual é o objetivo desse perito trabalhando junto com o regulador? Entender as causas do sinistro para que o regulador interno ele tenha condições de fazer o enquadramento na pólice. Entender, está coberto ou não está coberto? E estando coberto, quais são os prejuízos indenizáveis que estão garantidos pela pólice?
Sim, e aqui, apesar de eu ilustrar essas duas vistorias, e aqui podem ser vistorias que, foi acionado o regulador e depois um perito. Aí, a partir do momento, às vezes é um perito de dano material. Aí, na sequência, eles avaliam que tem danos em um equipamento. Aí tem que chamar um perito especialista na parte de maquinário. Aí pode envolver lucros cessantes, que tem um perito específico. Então, assim, inclusive essa dinâmica de regulador e perito pode ser uma dinâmica complexa até para ser gerida pela seguradora. Às vezes, um co-segurador ou um ressegurador pede um acompanhamento de um regulador assistente. Aí você tem um regulador principal e mais um regulador assistente. E isso vai causando uma série de desdobramentos em relação à gestão, né, e à coordenação dessas atividades, e uma preocupação muito grande de como é que a gente lida com isso à frente do cliente, que tem que perceber que é uma regulação só e que há uma harmonia entre pedidos, entre entendimentos do processo para que não gere retrabalho. E às vezes, né, Sheila, isso tudo ocorre numa esfera extrajudicial. Então, a gente está falando do processo de regulação. Mas no meio do processo de regulação, eu posso ter algumas questões judiciais. Então, eu posso ter um PIP, um processo interruptivo de prescrição, já pensando no seguinte: o regulador, no momento em que ele recebe a regulação, ele já tem que estar olhando se existe a possibilidade de ressarcimento. E junto com o advogado interno da seguradora ou externo, começar a trabalhar nas provas e evidências para esse direito de regresso. E prazos, né? Então, a gente tem os prazos também. Então, a gente falou o prazo prescricional do segurado, mas eu tenho também o prazo prescricional da subrogação. E eu tenho também o prazo decadencial, que é um outro prazo, que muitas vezes, vamos falar de responsabilidade civil, às vezes o direito daquele terceiro acionar o segurado decaiu do direito, ele perdeu o direito pelo tempo. E aí não adianta nem entrar com pedido contra o segurado contra a seguradora, porque no início já perdeu todo o direito. E aí, nessa situação, às vezes acontece de, pelas provas produzidas no decorrer da regulação administrativa, eu ter dificuldade de conseguir esses elementos. Então, e até para uma ação preparatória, eu acabo indo para uma produção antecipada de provas. Então, a produção antecipada de provas é uma medida judicial em que o objetivo não é o conseguir uma decisão judicial condenatória ou declaratória, é simplesmente eu conseguir gerar em juízo provas do que de fato aconteceu naquele sinistro. E às vezes a própria seguradora ela tem dúvidas do que efetivamente ocorreu para enquadrar na cobertura. E quando ela recorre para uma produção antecipada de provas, até para ela evitar de ter uma negativa de sinistro e de repente essa negativa ser revertida e acabar agravando mais ainda os prejuízos. Então, a produção, ela ajuda a seguradora até entender, de fato, o que está acontecendo e dá oportunidade do segurado ou dos terceiros envolvidos também produzirem as suas provas diante do juiz, que é uma parte imparcial. Então, isso pode acontecer. Vamos seguir, né? Isso. Bom, aqui eu fiz um registro de, por exemplo, o primeiro pedido de documento surgiu 13 dias depois da ocorrência. E aqui a gente pode estar falando de um pedido de documento inicial, que pode ser complementado futuramente, seja por esclarecimentos necessários sobre a matéria que já estava sendo discutida, ou porque outros tipos de perda podem ser informadas, e isso pode exigir outros documentos. Para vocês terem uma ideia, um sinistro como esse pode ter uma exigência aí da ordem de uns 100 diferentes tipos de documentos. E isso gera um trabalho bastante extenso do time do segurado para produzir, né, toda a sua sustentação da sua reclamação. Nesse caso em particular, a gente teve até alguns fatos novos que geraram um aumento na perda, né, no aumento do prejuízo do sinistro, e aí a gente também tem que ter em mente que todo e qualquer fato novo, a gente tem que dividir com a seguradora o mais rápido que a gente puder, para dar a mesma oportunidade, né? Tem até uma regra sobre notificação de sinistro que diz que uma obrigação do segurado é franquear o acesso à seguradora o mais rápido possível. Por quê? Para que a seguradora tenha contato e faça a sua avaliação com todas as possibilidades, e não que ela seja
participada muitas vezes quando, muitas vezes o segurado já recuperou, só entrega uma nota fiscal, e aí a seguradora perdeu todo o vestígio que é onde poderia muitas vezes identificar a causa do sinistro. Aqui uma coisa que é muito frequente, principalmente para grandes sinistros, é trabalhar adiantamento de indenização, que é tentar já ir repondo a perda que o cliente tem ao longo do sinistro, não só lá no final. Vocês vão ver que esse é um sinistro que vai levar muitos meses, vai dar mais de 1 ano. E você imaginar que o segurado só vai ter isso ressarcido, né? Claro, com a confirmação de cobertura antes, depois de todo esse período, dependendo da empresa, a empresa pode entrar em, entre aspas, um sofrimento financeiro por conta do fluxo de caixa. Acho que é um pouco até daquela contextualização que a Dani fez para a gente no vídeo que a gente passou, né? Então, é um pouco disso que a gente fala enquanto função social do seguro, porque ela vai reparando, ela vai mitigando a exposição que o segurado passa, né? E normalmente as perdas elas são agravadas, elas são maiores no início do sinistro, porque é onde ele está fazendo todo o esforço para recuperar, para não dar perda total em alguma coisa, para salvar uma pessoa. Então, esse tipo de gasto ele precisa ser percebido e atuado nessa forma de pedido de adiantamento. Fala, Dani, dos documentos de subscrição. Bom, então a gente já falou que tem o relatório, né? E tem um pedido de adiantamento, e nesse momento, o que é fundamental? Em paralelo, a seguradora já olhar a documentação de subscrição. Então, é muito importante eu ter o questionário de risco, as trocas de correspondência entre segurado, corretor e seguradora, para eu entender o que o segurado queria segurar, qual é o risco que estava sendo transferido para a seguradora e eventuais questões que levariam à perda do direito à indenização. Então, isso é muito importante, entender o que foi contratado, qual foi o espírito da contratação. E aí, seguindo aqui, né, Sheila, a gente... Não sei se alguém está fazendo alguma pergunta, Dani, porque de vez em quando eu escuto um barulhinho. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou seguindo aqui. Então, para vocês terem uma ideia, outros 85 dias se passaram e a gente conseguiu oferecer a primeira carta conforto. A carta conforto é um documento conhecido no nosso mercado de seguros, onde a seguradora se manifesta que está confortável com o entendimento de cobertura, que ela entende que a regulação está seguindo os seus trâmites, que ela já consegue sinalizar para o segurado uma parcela de prejuízo coberta. Emite-se um documento nesse sentido, porque ela relata qual é o valor que ela está confortável em se assumir como compromisso. Isso permite que o segurado, muitas vezes, já faça o reconhecimento dessa parcela de indenização nos seus livros, e porque muitas empresas, elas, além da questão de precisar do caixa, algumas têm essa etapa anterior, que é para fazer a contabilização nos livros, e que a própria carta já permite isso. Isso é bacana, porque muitas vezes entre terminar uma regulação e você fazer todas as recuperações de cosseguro, de resseguro, validar relatório, fazer o trânsito de dinheiro local, internacional, às vezes a gente tem várias experiências de sinistros que, a partir do momento da carta, a seguradora leva 45, 60, até 90 dias eu já vi. Então, muitas vezes, imagina agora que a gente está se aproximando do final do ano, muitos sinistros que a gente vai confirmar valores de indenização agora, já não há tempo hábil para fazer o pagamento dos caixas. Mas para muitas empresas, inclusive por conta do seu encerramento fiscal, janeiro, dezembro, é importante que ela tenha pelo menos uma carta para ela fazer frente aos livros de que é um valor reconhecido que ela vai se recuperar. Então, é um procedimento muito utilizado, obviamente, não para todo e qualquer sinistro, depende da confirmação de cobertura antes, mas Hoje mesmo eu estava discutindo com um cliente sobre isso para entender o quanto isso poderia resolver a questão dele de resolução de um sinistro. Esse foi um caso que houveram outros 160 dias para entregar documento, então é muito comum que o segurado passe 4, 5, 6 meses para entregar documentos, por diversas razões, por não ser prioridade,
por ter dificuldade de ter foco das pessoas em produzir documentos, e isso começa a entrar numa, entre aspas, numa competição interna de tocar o negócio no dia a dia ou preparar a documentação para o sinistro, e muitas vezes pela complexidade mesmo. Às vezes é um sinistro que depende de alguns acontecimentos ao longo dos próximos meses. Por exemplo, quando a gente pega sinistros que envolvem lucros cessantes, esse foi um caso, que é o quanto o segurado vai deixar de honrar por não conseguir vender, não conseguir entregar energia, então ele não vai conseguir mais receber. Então, muitas vezes, eu sei que a máquina vai demorar 6 meses para ficar pronta. Tem o orçamento da máquina, posso pagar a máquina, mas o quanto ele pode, ou quanto ele teria de venda nesse período de 6 meses, é algo que pode variar. Você tem um valor histórico, mas a cada mês ele pode recuperar um valor diferente. Então, você tem uma necessidade de aguardar o término desse período para entender qual vai ser a perda real que o cliente vai ter. Tá bem? E aí, recebido o relatório de regulação final, a seguradora ela vai analisar, né, a conclusão de todos os trabalhos, fazer um enquadramento da cobertura e aí analisar os prejuízos indenizáveis. Lembrando que pela circular SUSEP 621, a seguradora ela tem um prazo de 30 dias para poder efetuar o pagamento da indenização ou se pronunciar com relação à negativa. Se ela não paga no prazo de 30 dias, começa a correr juros e correção monetária. E aí é um drama, né? É um drama pelo seguinte: tem situações em que a gente está falando de sinistros de grandes riscos que duram anos, né? Então, a seguradora ela recebe um calhamaço enorme de documentos e você não consegue analisar isso em 30 dias. Então, em grandes riscos, é muito difícil você conseguir, na data que você recebe aqueles documentos, que eles têm que ser analisados, entendidos, saber se tudo que foi pedido está lá, conseguir concluir se o sinistro está coberto ou não e efetuar o pagamento. E a norma ela fala o seguinte, que se tiver faltando algum documento ou informação, esse prazo de 30 dias é suspenso e começa a correr quando for entregue outros documentos. Então, a cada novo pedido de documentos, o prazo vai sendo suspenso. Agora, esse prazo só começa a correr quando, de fato, concluiu a regulação. Quando todos os documentos que estão previstos na apólice, nas condições gerais do seguro, e aqueles que não estão e que a seguradora pediu mediante justificativa, porque é isso que a norma exige, tenham sido cumpridos e entregues. Enquanto não foi, não começa a contar esse prazo. E recebido o relatório, tem situações que são tão obscuras, tão complexas, que é fundamental a análise jurídica. Então, a área de sinistro trabalha muito perto da sua área jurídica, fazendo justamente a análise, a interpretação de contratos. Feito isso, entendido que tem a cobertura, a seguradora, ela muitas vezes tem que pedir o cash call para os resseguradores, porque valores milionários que excedem o seu limite técnico e que compromete, inclusive, o caixa da seguradora. Então, só que para chegar nesse momento do cash call para os resseguradores, aquela jornada de constantemente ir avisando aos resseguradores o que está acontecendo é fundamental. Então, esse seria o momento aí em que se encerra a regulação. Encerrada essa regulação, caracterizada a cobertura, a gente tem o que a gente chama dos documentos da circular SUSEP. Porque lembrando assim, a seguradora, ela também tem que trabalhar na prevenção às normas a questão da prevenção à lavagem de dinheiro, que é uma exigência da SUSEP. E tem um rol de documentos que a seguradora é obrigada a exigir, tem seu processo de regulação, sobre pena de ser autuada pela SUSEP, e junto com esses documentos, tem um recibo de quitação e transação de sinistro, e aí que efetivamente a seguradora está apta a efetuar o pagamento. E efetuado o pagamento, só para concluir aqui a jornada da seguradora, a seguradora já começa o quê? Com foco no ressarcimento. Existe a possibilidade de eu me subrogar nos direitos do segurado contra o causador do dano, e eu tenho essa obrigação perante quem? O segurado, porque isso melhora o resultado da pólice dele, perante as congêneres que participam do risco comigo e também perante os resseguradores. Então, eu presto contas para todas essas pessoas.
E, por final, os salvados. Em alguns sinistros eu tenho salvados. O que é o salvado? Aquele bem que foi sinistrado, eu indenizo para o segurado. Mas aquele bem, muitas vezes, ele tem ainda um valor monetário. Então, esse bem não fica com o segurado. Isso é da seguradora. E a seguradora vende para minimizar os prejuízos. Isso é o que a gente chama do princípio indenitário. Porque no seguro, o seguro ele tem por objetivo, por princípio legal, não ter o enriquecimento ilícito do segurado, justamente por causa do mutualismo, da poupança comum, da função social do contrato. Então, se eu pagar um bem para o segurado, então ele teve uma perda de uma máquina, ele recebeu o valor da perda total da máquina e vai ficar com aquela máquina, ele vai vender e vai ganhar. Então, ele vai ter um enriquecimento por causa do sinistro, sendo que o objetivo do seguro de danos é repor o bem na situação que ele se encontrava antes do sinistro. Ele não pode lucrar com o sinistro. Muito bem. Acho que aqui só para fechar, essa foi uma sequência que levou 20 meses, então quase 2 anos de regulação. Esse foi um sinistro que a gente teve coberturas envolvidas de property, de responsabilidade civil, tinha até um risco ambiental aí para ser envolvido. E aqui eu dei uma dimensão para vocês de quantas horas o time da corretora dedicou durante todos esses 20 meses e o valor da indenização desse sinistro. Então, acho que é mais para vocês entenderem, não é todo sinistro que tem uma jornada como essa, mas é o que a gente passa. Ô, Dani, você acha que agora a gente faz os 5 minutinhos? Eu acho que eu gostaria de. Eu dou uma corrida Mas nesses esse? Tá slides, bom. porque aí depois, na segunda parte, a gente começa. Tá bom. Né? O que você acha? A gente Bom, faz antes do DNA, pelo tá menos, né? bom. Tá bom. Então, assim, cuidados na regulação, né? Basicamente, a gente já falou aí, boa parte já vem falando, mas o que é um cuidado muito grande para a seguradora? Porque isso é uma questão regulatória, são as reservas técnicas. Então, a seguradora ela tem que tomar muito cuidado com as suas provisões, que é o dinheiro reservado para pagar o sinistro. E a SUSEP, ela exige que essas reservas, elas estejam na PSL, que é o quê? São os registros oficiais da seguradora. E o que não pode ocorrer? Oscilações da provisão. Então, hoje está 1 milhão, amanhã eu baixo para R$1, depois eu vou para 50 mil, depois eu vou para 5 milhões. Então, eu tenho que ter o quê? Um equilíbrio no momento que eu vou provisionar. E é muito importante também o quê? Que a seguradora, internamente, no momento que ela for alterar a reserva, ela ter o embasamento de um relatório técnico, de um regulador externo, de um perito, certificando qual é o valor, o prejuízo estimado. E isso é fundamental. Eu já vi processos administrativos sancionadores da SUSEP contra o diretor de sinistro, porque ele, numa reunião com o segurado, entendeu qual era o prejuízo, estava em vias de acordo e pôs aquele valor para pagamento. E o sinistro efetivamente foi liquidado por aquele valor. Mas como não tinha um relatório externo atestando o valor, a SUSEP foi lá e autuou, justamente porque entendeu que não tinha um embasamento técnico para provisionar aquele valor. Aí nós já falamos aqui da importância de avisar congênero o ressegurador, isso é fundamental para proteger a seguradora, sua solvência. Análise do questionário de risco, então é muito importante eu saber o que eu contratei, qual foi o espírito da contratação, os quesitos aos peritos. Então, quando eu tiver um perito atuando na regulação, eu, como regulador interno, eu tenho que orquestrar essa regulação. Então, eu tenho que fazer as perguntas ao perito para ele saber direcionar o trabalho dele. Eu não posso deixar solto, eu tenho que direcionar o trabalho do perito, porque o perito são os olhos da seguradora em campo. E essas respostas vai ajudar eu fazer o enquadramento da cobertura. Tem que ter muito cuidado com as conclusões precipitadas, que eu não tenho que esperar, ver o relatório do perito, o relatório do regulador externo, toda a documentação, para depois eu conseguir formar o meu julgamento. Hoje também é muito importante a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós, como reguladores, temos que estar atentos a isso. Então, no momento que o regulador for a campo, ele vai ter acesso a informações pessoais, a dados pessoais. Então, internamente, o regulador tem que pegar um termo de responsabilidade do seu prestador de serviços, do regulador externo,
cuidado com as informações que vão transitar, anonimizar. Então, isso tudo é com base na Lei de Proteção de Dados. A prevenção à fraude e à lavagem de dinheiro, então, é uma outra preocupação que o regulador interno tem que ter e estar sempre atento a essas situações. Aos salvados, que a gente já falou, que os salvados são da seguradora e ajuda na diminuição dos prejuízos e, inclusive, melhorar o resultado da conta do segurado. E o ressarcimento. E, por último, hoje a gente tem dentro da companhia seguradora o que a gente chama de BDPO, que é o Banco de Dados de Perdas Operacionais. Então, a SUSEP ela exige da seguradora que toda e qualquer perda, às vezes um pagamento em duplicidade, um pagamento a maior, que isso seja reportado para a SUSEP, porque a SUSEP ela controla tudo que se passa dentro da companhia seguradora, praticamente em tempo real. Eu tenho que avisar. E, por exemplo, quando eu tenho um sinistro que ele vira judicial, o que eu tiver que pagar a mais de honorários advocatícios, sucumbência, juros, custas judiciais, isso entra no banco de dados de perdas operacionais. Então, é muito importante. Seguindo aqui, indo rapidinho para a gente ter o nosso intervalo, regulação de sinistros massificados. Então, massificados, a gente está falando muito de relação de consumo. Então, são geralmente apólices coletivas que eu tenho a figura de um estipulante, que é o quê? Uma empresa que tem uma relação, um vínculo prévio com o grupo segurado. Geralmente é empregador com seus empregados, associação com seus associados, sindicatos, e contratam seguros coletivos para aquele grupo que ele representa. Então, geralmente, os seguros de vida, os seguros prestamistas, são seguros coletivos. Esses seguros, e acontece muito em banco, né? São os seguros contratados aí nas agências bancárias. Muitas vezes são contratações eletrônicas. E a SUSEP, ela tem uma regra rígida de como deve operar essas contratações eletrônicas, que é a resolução CNSP 408. Ali, basicamente, traz normas de direito do consumidor, de como eu vendo um seguro por meios eletrônicos, como, por exemplo, o direito de arrependimento. Eu tenho que dar o direito de arrependimento para o meu segurado e até possibilitar que ele cancele o seguro pelo mesmo meio que ele contratou. Então, se ele contratou pela internet, na internet eu tenho que ter a funcionalidade dele também cancelar o seguro. Além disso, eu tenho aquela questão que a gente já falou, principalmente em massificados, o corretor ele é reconhecido como representante da seguradora e não do segurado. É fundamental a proposta de adesão ao seguro, porque eu tenho que provar que o segurado, ele, por livre e espontânea vontade, ele contratou aquele seguro, e mais do que isso, que ele sabia o que ele estava contratando, que ele sabia as condições contratuais do seguro, principalmente as condições restritivas de direito. E a seguradora só consegue provar isso com a proposta de adesão ao seguro. E aqui a gente tem muita discussão, inclusive judicial, quando o corretor assina a proposta em nome do segurado. É válida ou não é? Resposta: no judiciário, para seguros massificados, relação de consumo, não. O judiciário desconsidera por completo se o corretor assinou em nome do segurado. E, por fim, a gente tem a questão da regulação fast track e a tecnologia, o workflow. Então, esses seguros massificados, a gente está falando de sinistros, uma quantidade enorme de sinistros, na casa de 1.000, 2.000, 11.000, e assim vai, né? E aí, assim, não tem jeito, eu tenho que ter um workflow, eu tenho que fazer o controle através de tecnologia, eu tenho que auditar por amostragem, então massificados correm junto com tecnologia. Os processos precisam ser mais processualizados, né? Porque você não tem como tratar de forma individualizada. Exato. E aqui um outro mundo, né? São os seguros de grandes riscos, que a gente vê de massificados grandes riscos. Grandes riscos não é relação de consumo. Aqui aplica o quê? Direito civil e outras normas afins. O papel do corretor é fundamental nesses seguros, então a gente está falando de grandes empresas, seguros de grande complexidade, que eu preciso, sim, do corretor traduzindo tecnicamente para o segurado aquilo que ele está contratando. Nesses seguros, é muito importante a atuação de um perito, no advogado, a interação com os resseguradores constante, porque eu estou falando de valores muito grandes, de valores milionários,
Eu tenho que ter um cuidado muito grande com a questão da prescrição e decadência nessa relação. E aqui o que é importante e que a gente não pode esquecer? A mediação e a arbitragem como meios alternativos de solução de conflitos. Então, é muito comum nesses seguros de grandes riscos, grandes contratos, que às vezes acabam em litígio, ao invés de recorrer para o judiciário, pensar muito se a arbitragem não seria o melhor caminho, por N motivos, porque é muito mais rápido, você tem condições de ter sigilo e confidencialidade em cima daquele tema, e fora que, vamos dizer, no judiciário, hoje, uma ação judicial, ela não dura menos do que 5 anos. Numa arbitragem, o prazo geralmente é 180 dias. A arbitragem mais longa que eu vi foram de 2 anos. Então, é uma alternativa, até porque, se a gente pensar, a ideia é que as partes continuem fazendo negócios. Então, eu penso assim, o futuro vai ser o judiciário e diminuindo cada vez mais, né, o litígio, na medida que as pessoas consigam resolver os seus conflitos através da conversa, do acordo, e eu acho que esse é o objetivo, porque o negócio tem que continuar. E depois que eu brigo, que eu litigio, a relação fica estremecida. Então, eu acho que a mediação e a arbitragem, ela é o futuro, realmente. E aí, terminando essa parte, daqui da minha parte, as provisões técnicas que nós falamos, a SUSEP, ela soltou agora em janeiro de 2022, regras muito rígidas sobre as provisões técnicas, e as seguradoras, elas são fiscalizadas com isso. Então, resumidamente, o que a SUSEP se preocupa é a segurança das provisões, saber se a seguradora está provisionando corretamente, justamente com o objetivo da solvência, de não correr o risco de algum segurado ficar sem receber um sinistro. E aí, nesse sentido, as provisões, elas têm que ser provisionadas, constituídas mensalmente. A SUSEP diz que praticamente tudo tem que estar dentro da PSL, nos registros oficiais. Então, ainda que eu tenha um sinistro sem cobertura, fora que ser da franquia, ou não tem apólice, mesmo assim, se ocorrer uma ação judicial reclamando a cobertura, a SUSEP, ela recomenda que tudo isso esteja na PSL. Além disso, um cuidado muito grande no momento que eu também vou baixar o sinistro. Então, para eu baixar um sinistro, que significa o quê? Eu baixar minha provisão técnica, eu tenho que ter a prova de que aquele sinistro acabou, ou através do recibo de quitação de sinistro. Então, eu tenho que ter a prova da liquidação ou pagamento que ele foi compensado, ou, no caso de uma negativa de cobertura, saber que o prazo prescricional de 1 ano para o segurado reclamar aquela negativa já passou. Aí sim eu posso efetivamente encerrar o sinistro. Então, da minha parte, nessa primeira parte seria isso, né, na parte de provisões, que tem que ter essa atenção aí especial. Ô, Dani, a minha sugestão é a gente fazer uma pausa desses 5 minutos, porque aí a gente sai dessa parte conceitual, gente, de sinistro. Eu vou falar um pouco de Data Analytics para vocês, aí depois a gente já entra nos casos práticos. Então, se vocês quiserem fazer uma pausa aí de uns 5 minutos, voltar daqui às 20h16 pelo meu relógio, aí a gente continua. Fechado. Combinado, Sheila. Pessoal, obrigada. Então, a gente se vê daqui 5 minutinhos. Bora voltar? Me deem um sinal pelo chat se vocês voltaram. Estamos por aqui já. Tá bom, Guilherme, obrigada. Voltou, Anderson também. Ainda bem, né? A gente parece 2 metralhadoras falando, mas é porque tem muito conteúdo. Alguém tem alguma pergunta ou quer fazer algum comentário do que ouviu até aqui? Não? Tá bom. Vou voltar a compartilhar com vocês. Oi, Dani. Olá, voltei.
Bom, a gente vai falar um pouquinho de Data Analytics. Ô, Dani, você pode ver se eu tô com a tela cheia? Tá sim. Tá ótimo. Então, essa é uma atribuição que hoje eu tenho na empresa que eu trabalho. Eu acho que um grande desafio que todos nós temos é conseguir ter dados, né, com consistência, dados enriquecidos, dados de qualidade, para aí sim migrar para o Analytics, né, que é produzir insights a partir desses dados gerados. E aqueles insights que às vezes que não são comuns, né, que não são aqueles mais corriqueiros, como falar de prêmio, às vezes falar de sinistralidade, e aí falar de data analytics em sinistro é bem bacana, porque dá para a gente começar a fazer estudos de entender o comportamento de quando acontece o sinistro, se tem recorrência de motorista, entre várias outras coisas, e é o exercício de data analytics que oportuniza isso para a gente. E aqui eu trouxe um pouquinho de, às vezes até de teoria mesmo, porque eu acho que de maneira geral a gente ainda não tem uma cultura de dados, né? Então a gente precisa praticar esse comportamento impulsionado por dados, valorizar o uso do dado estratégico e incentivar o compartilhamento e a comunidade. A gente até disse aqui que a gente precisa democratizar o uso do dado. Às vezes as pessoas guardam para si o dado. O dado tem valor, mas um dado que não tem boa qualidade, ele não se transforma em informação e ele não se transforma em insight. Tem muita gente que tem muito dado e não gera valor com esse dado. Então, acho que o desafio, e no mercado de seguros é um mercado que precisa muito trabalhar essa questão de dados, a gente tem um desafio grande de construir essa fundamentação sobre dados e, a partir dela, aí sim trabalhar a parte de analytics. Então, isso aqui é uma pesquisa, né, da Data Culture. E uma coisa também que acontece muito com dados, e vocês devem estar vivenciando isso, as pessoas produzem muito dashboards, né? Ou macros de planilhas de Excel, que tem uma facilidade, quem tem essa facilidade. Hoje em dia, através de Power BI ou Tableau, que são as duas ferramentas mais comuns para produção de dashboards, né, de indicadores, num formato um pouco mais visual, trazem essa perspectiva de que esse é o trabalho do dado. Claro que a publicação do dado, ele faz parte, e é até um pouco do que eu trouxe aqui em tecnologia, né? Só que ele é o último ponto. Quando eu estou falando do Power BI, quando eu estou falando do Tableau, eu estou falando da visualização, que é o último item nessa jornada tecnológica para trabalhar o dado. Mas eu tenho que trabalhar a coleta, eu tenho que minerar, porque não é todo dado que é de qualidade. Eu tenho que muitas vezes produzir uma modelagem de dados, porque eu posso estar recebendo dados de fontes internas e externas, e por conta disso eu precisar fazer essa conciliação dos dados, a equiparação, a normatização do dado, fazer esse cara crachá de esse dado nessa planilha, esse outro dado nesse outro documento. Então, o trabalho de mineração é um trabalho muito grande. Tem uma pesquisa que eu falo disso no próximo slide, e vocês vão ver o curioso do quanto tempo se gasta fazendo a mineração. Por quê, né? Porque como nós não somos ainda muito aculturados em trabalhar nos dados, muitas vezes todo mundo fala assim, nossa, mas aqui a gente tem tanto dado, mas a gente não consegue transformar ele em informação para virar insight. E aí a boa parte dos cientistas de dados, as pessoas que mexem com a parte até de análise atuarial, acabam dedicando muito tempo na mineração do que na interpretação do dado, né, na análise, que seria aqui o nosso terceiro ponto, para no último ponto trazer a visualização, que é transformar numa leitura mais simples o que os dados dizem, o que os dados falam, e os dados só vão falar se a gente tiver trabalhado todas essas etapas anteriores e tiver um dado de qualidade. E ainda aqui, uma outra pesquisa realizada pela Bain Company, ela diz sobre as vantagens competitivas de empresas que têm capacidades analíticas avançadas, né?
elas têm 2 vezes mais chance de ter melhores desempenhos financeiros, elas são 5 vezes mais propensas a tomar decisão mais rápido, porque ela tem um baseamento em dados, e ela tem 3 vezes mais chances de executar tarefa conforme programado, porque ela consegue cumprir o curso do exercício do dado. Estão aí, né? Não me abandonaram, não. Ô, Sheila, isso é interessantíssimo, né? Porque o que eles falam é que o futuro é esse. Essa análise de dados e inteligência está justamente aí. Como é que eu analiso? Como é que eu trabalho com essa quantidade de informações que chega em minhas mãos? É o grande diferencial de mercado, realmente. E uma coisa que é importante, né, Dani? Pensa você, né? Você recebe muitos dados, principalmente do judiciário, por conta das ações que tramitam. Hoje, a gente normalmente, sei lá, você vai lá e consulta um caso no site do tribunal, sendo que hoje a maioria dos tribunais são tribunais digitalizados, você já poderia estar recebendo esses dados diretamente numa forma que já te trouxesse para uma compilação de dados, e você já poderia ter até alguns insights sobre os seus clientes, sobre o comportamento da carteira dos seus clientes, para o exercício da subscrição, que poderia ir para além da análise só do sinistro, mas da análise da quantidade de ações que ele tem no mercado, ou quais são as praças que ele acaba tendo mais ações judiciais, que você começa a perceber que é mais caro, né, fazer acordos, e são vários exercícios que os dados podem possibilitar, mas você não consegue fazer isso de forma individualizada ou só trabalhando planilha. A gente precisa ter uma produção de dados mais estruturada e mais robusta para que os dados realmente virem informação e transformem-se em insights para análise. Pode ser para análise de subscrição, pode ser, e vocês viram no vídeo, né? A gente falou muito que o vídeo traz o conceito de risco por conta da transferência. Mas pode ser que o segurado até tome uma decisão de não transferir esse risco, de lidar com esse risco, de ter outros tipos de instrumentos que não são de transferência, mas de mitigação desse risco. E se ele não tem uma boa gestão de dados, ele acaba não se sentindo confortável para assumir esses riscos, e aí ele acaba transferindo, e se ele não tem uma qualidade da informação dele, o seguro vai custar mais caro, né? Por quê? Porque ele não consegue fazer a gestão do dado. Bom, aí aqui, ainda falando um pouquinho sobre esse ciclo do dado, então a mineração do dado, né? O que é minerar? Primeiro eu obtenho os dados de algum lugar, que pode ser interno ou externo. Então, na corretora, o que a gente trabalha muito? Eu recebo muitos dados das minhas próprias plataformas internas de interlocução com o cliente, onde eu populo informações sobre prêmios, sobre remuneração e uma série de outras coisas, e aí faço essa normatização dos dados, essa mineração. Eu tenho que fazer muitas vezes uma limpeza. O fato de eu ter muitos dados não quer dizer que todos eles sejam confiáveis e que estão prontos para serem usados, né, na produção de insights. E aí eu posso trabalhar análises descritivas, análises preditivas ou análises prescritivas. A gente está muito no campo ainda das análises descritivas, que é entender o dado, é olhar para a informação ali mais na superfície, preparar alguns resumos, onde você vai trabalhar volumetrias, valores de prêmio, alguma relação de proporcionalidade, mas são as análises preditivas e prescritivas que vão ajudar a gente a olhar para frente, olhar para esse futuro e até conseguir fazer recomendações para alterar o futuro. Então, acho que tem um esforço muito grande de todo mundo que está começando a trabalhar com dados ou está mais envolvido com essa temática, de como é que a gente faz esse ciclo, primeiro, de ter a sustentação do dado, né? A fundamentação disso, para sair desse universo de minerar e limpar, para conseguir cumprir esse ciclo de análise. E quanto mais futurista ela for, acho que mais qualidade e maior valor agregado ter esse insight que você vai produzir para o seu cliente. Aqui, acho que esse dado que eu quis trazer para vocês, que cientistas de dados gastam cerca de 80% do tempo fazendo limpeza dos dados e 20% fazendo as análises que são interessantes e os trabalhos com machine learning.
Então, ainda há um desperdício de tempo muito grande para tentar ter um dado de qualidade. Então, a gente precisa, sim, fazer essa fundamentação para que realmente haja maiores ganhos sobre as análises que poderíamos fazer com tantos dados que coletamos, né? Porque o segurado produz dado, a corretora produz dado, a seguradora produz dado, o regulador, o perito, e muitas vezes esses são dados que estão em ambientes distintos, que não se, entre aspas, né, não conversam, não são compilados numa mesma solução digital, ou mesmo numa nuvem, onde todo mundo pudesse consumir esse dado. Então, você consegue fazer análises muito picotadas de etapas do processo, de etapas ou de responsáveis do processo, e não desse ciclo como um todo. Então, acho que hoje em dia tem muito trabalho, especialmente das corretoras, em conversar com as seguradoras e buscar esse ambiente, esse espaço onde a gente possa compartilhar dado. Tem muitas empresas hoje especializadas só em buscar os dados de todos os lugares e normatizá-los e vender esse dado, e aí você não precisa ficar trabalhando individualmente com cada seguradora e fazendo toda essa mineração. Bom, aqui eu vou falar um pouco da jornada de maturidade dos dados, né? E aí cada um de vocês vai se enxergar em algum lugar nessa jornada, né? E se vocês depois puderem, procurem na internet um artigo da McKinsey que fala sobre maturidade digital. Ele é bem interessante. É um artigo relativamente longo, porque é a maneira como a McKinsey traz um pouco do seu conteúdo, mas ele tem uma tabela logo de partida na página inicial, classificando, né, clusterizando em que momento da jornada digital a gente está. Eu fiz aqui uma simplificação muito grande e de uma ótica mais prática, mas que eu acho que aquilo é um tipo de material importante para que todo mundo se aproxime. Na jornada digital, a gente diz que ela começa de um local que a gente chamaria de inexistente, porque eu não produzo dados de maneira nenhuma, nem através de uma planilha. Quando eu começo a ter dados, e a maior parte de nós começa por aí, são as planilhas de Excel, são relatórios construídos de forma trabalhosa e demorada, são relatórios que são produzidos de forma específica, que eu começo a olhar a necessidade de cada cliente, para cada cliente eu produzo de uma forma. Então, isso não nos permite escalar os dados. Você produz para um cliente, se você pega uma empresa que tem uma gama de clientes muito grande, ela produz dado para um cliente e não produz para a outra maioria. Então, o dado não fica democrático também. Aí a gente começa a dizer que o dado vira informação quando você começa a conseguir unificar, quando você começa a ter bases mais estruturadas e você consegue minimamente fazer análises a partir desse Excel. O ponto aqui, ou o problema aqui não é... Oi. Até uma dúvida minha, né? Olhando essas fases, né? Então, a gente fala dados, né? Planilhas de Excel. Aí, numa terceira fase, é onde nós já começamos a unificar e ter essa análise estruturada. Para sair da fase 2 e entrar na fase 3, o que eu preciso para isso? São softwares, investimento em tecnologia, investimento em pessoas? O que faz com que eu mude para a fase 3? É que normalmente quando você está na fase 2, é uma fase que é o usuário, né? Usuário como eu, como você, a gente começa a criar os nossos próprios métodos para ter controle, para ter informação. Então, é o nosso dia a dia. Quando a gente fala já de informações mais unificadas, você vai ter um trabalho, sim, de tecnologia, normalmente com criação de ambientes, que hoje em dia eles chamam de lake, que é onde você vai poder depositar, ou vai ter um repositório de todos esses dados para conseguir trabalhar ele de forma mais unificada. Então, eu nem sei tecnicamente como chama isso. Não é exatamente você ter um software, mas é você ter um ambiente, um repositório para você começar a ter esses dados de forma harmonizada. Normalmente os investimentos começam a acontecer nas áreas de Data Analytics, onde você vai ter ou atuário, ou cientista de dados, e até vou fazer uma brincadeira aqui com essas duas profissões, que vai começar a trabalhar o dado, que às vezes é não estruturado, ou que está se estruturando, e vai começar a apresentar isso em outros formatos.
E a maior parte das soluções, até essas soluções que a gente fala em relação à visualização do dado, que nem eu falei de Power BI, de Tableau, a gente tem uma série dessas soluções que elas são gratuitas na internet. Você não precisa ter a versão premium para poder começar a produzir dashboards. Tem vários tutoriais no YouTube que você pode fazer isso, né? Claro, você tem que ter uma certa habilidade. E cada vez mais as empresas têm perseguido trabalhar soluções que a gente chama de no-code ou low-code, que é justamente para não ter tanta dependência do time de tecnologia, projetos que podem levar meses ou anos. Então, todo mundo hoje quer trabalhar de forma mais ágil. Então, os projetos estão ganhando uma maturidade diferente, uma interação diferente com os interlocutores. Então, eu diria para você que ainda enquanto informação, normalmente você tem, e geralmente nas grandes empresas, quem cuida desse lake, né, desse lugar onde vai se depositar, é a área de tecnologia, mas o que a área de tecnologia até diz para a gente, e tem uma pessoa de TI aqui que qualquer coisa pode me complementar, mas tecnicamente, é que ela fala assim, eu vou pôr lá o dado cru, não é minha obrigação, enquanto tecnologia, minerar o dado ou fazer limpeza do dado. Eu coloco lá, eu pego e coloco. Trabalhar o dado vai da parte de Data Analytics. Claro que quando você chega em etapas mais avançadas, né? Então a gente está falando de Business Excellence, Intelligence, que eu estava pensando no nome da minha área. Você já começa a ter essas plataformas de Tableau e de BI para poder fazer essa parte da visualização, né? Você começa a querer trabalhar a governança do dado, né? De quem é o dono do dado, quem tem a responsabilidade pela guarda do dado, quem vai ver esse dado, se você vai deixar ele livre e distribuído para qualquer pessoa dentro da sua organização. Então, você começa, a partir de ter o dado, ter que começar a cuidar desse dado, né? O dado é uma propriedade, ele tem valor para você. E você falou disso até naquela questão da SUSEP, sobre LGPD, sigilo, confidencialidade, dado vai acontecer a mesma coisa. A gente anda também de mão dada com o time de compliance, porque tem muitos dados que são sensíveis, tem informações, sei lá, como o CPF do cliente, o nome dele, o número de um outro documento, o dado de um cartão de crédito. Então, a gente precisa cuidar do dado do cliente e garantir esse lastro dessa informação. E no Advanced, né, que é onde a gente está muito mais naqueles trabalhos preditivos e não só mais nos descritivos, e aí, óbvio, você precisa de um conhecimento mais profundo de dados, é da onde vem, muitas vezes, profissionais que são preparados para trabalhar com o dado mesmo, com a produção do dado, com a organização do dado, segurança do dado. Já não são mais pessoas que foram aprender no YouTube como é que ele cria um dashboard. E aí que você começa a falar em usar Big Data, em usar inteligência artificial, usar Machine Learning, porque você pode, inclusive, criar modelos a partir desses dados para gerar cenários de insights para o seu cliente. Eu sempre dou esse exemplo, né? Por exemplo, hoje em dia, para a gente fazer seguros de quase todas as linhas, a gente tem necessidade de ter questionários de avaliação de risco. E às vezes o cliente se estressa porque ele preenche questionário de avaliação de risco todo ano, e às vezes a mesma informação. Isso corre um risco, inclusive, de que a pessoa que vai avaliar aquele questionário, ele nem avalia ele com profundidade, achando que é o mesmo dado, igual do outro ano, igual do outro ano, igual do outro ano. Se você coloca um processo de machine learning que pode conferir esses relatórios ao longo dos 5 anos e te dizer onde tem divergência, onde tem diferença, onde aumentou a exposição, que não bate todos os endereços. Ele no primeiro informou 5 endereços, agora ele está informando 8 endereços. Então, você consegue que essas soluções mais automatizadas, robotizadas, ou itens de inteligência artificial ou machine learning que são... Eles aprendem, né? A máquina que aprende e que consegue fazer uma entrega melhorada, você pode diminuir ou você pode direcionar melhor o esforço do seu time na interpretação do dado, na interpretação do dado divergente. E Nossa, e imagina como isso não interfere diretamente nas tarifas de seguro, né? Na parte de precificação e até para a seguradora em termos de prevenção de risco. Eu posso aceitar aquele cliente, o meu risco é muito menor,
porque eu já Sim. tenho toda a experiência, né, daquele cliente, da atividade dele. Sim, você conseguir fazer alguns estudos mais apurados sobre expectativas de sinistro e ações judiciais, ou muitas vezes hoje, quem tem a obrigação de informar a situação da ação judicial para a gente é o segurado. Se esse dado já está disponível no site do Tribunal de Justiça, por que a gente já não, com inteligência, já não recebe esse dado e tira essa dor que é do segurado de entregar informações que estão lá e são públicas e estão disponíveis? Então, aprender a lidar com dado pode, primeiro, gerar milhares de insights, diminuir esforços em tarefas que são operativas e colocar as pessoas dedicadas para tarefas que são interpretativas, que é onde a gente realmente agrega valor para os nossos clientes e que pode mensurar melhor como tarifar os nossos negócios. Aqui é só uma brincadeira para vocês sobre a função do atuário e do cientista de dados. Então, ele começa a comparar, né, como é que é o comportamento de trabalho, que um trabalha mais com machine learning e outro trabalha com modelos mais estatísticos, um é um modelador de dado, o outro é mais um especialista de análise de risco. Acho que são duas funções assim super ainda importantes no nosso mercado. Para mim, são funções complementares, mas cada um de nós tem que avaliar em que lugar quer estar, né? E que tipo de profissional a gente precisa para buscar os insights mais adequados para a nossa função, para a nossa entrega de valor para os nossos clientes. Aqui eu brinco que é um spoiler, porque aqui são alguns exemplos de relatórios que a gente tem produzido, alguns em relação a sinistro e prêmio. Aqui não dá para ver o nome do nosso cliente. Aqui é uma questão, essa tabela, ele mostra todos os tipos de produtos que a gente tem dentro da companhia e as diferenças de cores, ele vai já demonstrando o que o cliente tem de contratado, não contratado, o que não é transferência, é consultoria, ou algum tipo de risco que não faz sentido, né? Então, você pega assim, uma escola. A gente tem vários seguros para uma escola, mas uma escola não vai contratar a cobertura de risco de petróleo. Então, ele já aparece aqui para a gente, de acordo com a inteligência que foi criada por trás, como um tipo de ramo que não deve nem ser oferecido. Então, a gente aproveita desse tipo de indicador para, inclusive, olhar o que a gente chama de white space, né? Quais são os produtos que esse cliente ainda não tem com a gente, poderia ter, e que eu estou pronto para abordar. E mostra a relação sinistro e prêmio. A gente, entre corretora e seguradora, discute tanto essa questão. Eu puxo o listing de sinistro, mas eu não olho o prêmio, porque quem olha prêmio é minha área técnica. Mas, assim, o cliente que está lá na ponta, ele quer a informação dele, e é uma informação que, de alguma forma, ele distribuiu para a gente no nosso mercado. Então, a gente precisa aprender a coletar e distribuir isso. Aqui é um outro relatório, um específico de white space que a gente fez, e a gente fez por ramo, por indústria, né, por linha de negócio. Então, a gente chega a olhar, é de responsabilidade civil, mas de que tipo de responsabilidade civil? É do empregador? É de operações? E ele vai mostrando, eu só fiz um bloqueio aqui dos dados mais sensíveis que eu tinha sobre essas modelagens que a gente fez aqui, e elas são muito presentes para a gente definir que cliente a gente tem apetite, para onde a gente vai buscar mais negócio. Aqui, por exemplo, é um específico de sinistro, então a gente tem isso aqui que diariamente está sendo atualizado, então diariamente eu consigo ver quantos sinistros a gente tem pendente, que sinistro está sem estimativa, quanto que eu tenho de adiantamento entre os sinistros pendentes, porque os sinistros com adiantamento, eles ainda vão estar pendentes, porque ele ainda tem um ciclo. Qual que é o ticket médio do sinistro? E se eu for lá e filtrar uma determinada linha de negócio, ele normatiza esses dados só para aquela linha de negócio que eu estou te falando. Sheila, isso é tão importante, né? Porque, assim, eu tendo essas informações em mãos, eu tenho condições de tomar as decisões estratégicas. Então, para onde seguir, o que fazer, com base nesses dados. E aí é o grande pulo do gato, né? O profissional, ele está preparado e ele ser treinado para essa análise
essa decisão analítica, né? Uhum. O que adianta eu ter essas informações? Então, eu tenho tudo isso em mãos, mas o que eu faço com isso agora? Para Isso. onde seguir, né? Eu E acho sabe o que é que interessante? Por exemplo, esse tipo de relatório a gente coloca hoje na mão dos gestores e na mão do analista. Porque o analista vai lá e filtra o dado específico dele. O que a gente percebeu com isso? Que mesmo a gente usando um dado que tinha um viés operativo e um viés estratégico, a gente conseguiu modular para que as duas frentes pudessem trabalhar. E, de uma certa forma, a gente vai inserindo os analistas no mundo da gestão para eles deixarem de fazer operação e fazer gestão. E a gente, inclusive, usa isso aqui para fazer atributo de meta, por exemplo. Vocês vão ver que aqui tem ciclo de vida médio do sinistro. Então, a gente tem um padrão para sinistro administrativo, para sinistro judicial, tem um outro padrão que é por tipo de sinistro, e a gente vai criando, por exemplo, uma meta de reduzir o prazo de ciclo de vida do sinistro. Então, o que eles começam a olhar? Deixa eu ver quantos sinistros eu tenho que falta cobertura, que falta o cliente mandar documento. E a gente começa a ser mais assertivo, inclusive nas abordagens com o cliente, porque eu vou como é que eu posso dizer, clusterizando, né? Eu vou criando várias squads dos tipos de dados que podem me ajudar a não só falar qual o próximo sinistro da fila, mas como que eu posso pegar alguns grupos e tomar algumas decisões e apoiar o cliente para que ele tenha o seu ciclo de sinistro o mais rápido possível. Então, a gente mostra aqui com indenização, sem indenização. Tem um outro quadro que eu não trouxe, mas ele mostra assim, e os que foram indenizados, o que não foi indenizado? Não foi indenizado por qual motivo? A gente consegue mostrar assim, sem cobertura, abaixo da franquia. Então, isso permite que a área de subscrição faça outros estudos sobre se as franquias estão adequadas, se o que está motivando recusas de sinistro poderiam ser redigidas cláusulas mais apropriadas para aqueles riscos, se realmente é um risco que não poderia ser transferido e o segurado vai ter que ver outras formas de mitigação dele. Então, assim, as possibilidades de data analytics com sinistros, ela tem, assim, uma vastidão. O que é o grande exercício? Você aprender a trabalhar de como você clusteriza o dado para que ele realmente tenha valor e apoie na sua tomada de decisão, como a Dani aqui comentou. Dani, peraí que agora veio um slide da conclusão que não era esse. Vou levar ele para o final, porque agora o que a gente vai falar são dos casos práticos. Não sei se alguém tem alguma pergunta até aqui, senão a gente entra nos casos práticos. Sem perguntas. Bom, eu fiquei maravilhada com isso, né, Sheila? Porque eu já fiquei imaginando os meus casos lá, as minhas decisões judiciais, que a gente vem analisando qual o melhor momento para fazer acordo, é antes da decisão de primeira instância, é na fase de instrução, é em segunda instância, quais os casos que eu tenho, com certeza eu vou ter uma condenação judicial. Então, assim, isso é ótimo, né? Na vida do regulador jurídico é tudo de bom. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar mesmo. E a gente tem uma jornada longa, não quer dizer que tudo que eu tenho é o melhor lugar que eu poderia estar, mas a gente tem que ir fazendo isso por ondas, né? Até porque você não vai conseguir trabalhar todo esse tipo de dados. E o que todos nós temos que pensar é que para a gente transformar esse dado de qualidade numa informação, você tem que pensar a sua origem, aonde eu estou lançando essa informação, porque dependendo de onde eu estou lançando, eu não vou conseguir produzir insights com aqueles dados. Exatamente. Bora lá? Não, excelente. Vamos lá. Bom, não está aparecendo a apresentação. Não? Não. Que ótimo. Peraí. Quando eu estava falando de data analytics, estava aparecendo. Vê se agora tá. Agora tá indo. Tá? Tá. Bom, vamos lá, né? Esse é um caso de massificado. É um caso real. O que acontece? É um seguro de vida com cobertura de morte natural e acidental. E geralmente o seguro de vida ele tem carência de 2 anos para doença pré-existente. Significa dizer o seguinte, que se o segurado já tinha aquela doença antes de contratar o seguro e contratou e vem a falecer por causa daquela doença, é um risco excluído.
porque significa dizer que eu perdi o elemento essencial do seguro, que é a aleatoriedade, o evento futuro incerto. Significa dizer que eu já tinha um risco concretizado, que era a doença. Aí esse cliente contratou esse seguro através de um aplicativo. E a adesão também ocorreu através desse aplicativo, o que é muito comum hoje em dia em seguros vendidos em bancos, meios eletrônicos e tudo mais. E aí o que aconteceu? No momento em que o segurado contratou isso por aplicativo, foi questionado para ele: você tem doença pré-existente? E o segurado ele foi honesto, ele falou: tenho câncer. E ele sabia que tinha carência. Só que o que aconteceu? A seguradora recebeu essa informação e aceitou o risco e emitiu a pólice. Um mês depois, ele morreu justamente de câncer. E aí? Tem cobertura? Então, a pólice fala, é risco excluído, é a doença pré-existente e tem ainda a carência. E ele morreu justamente daquela doença. Bom, qual que é a análise que a gente faz aqui? Primeiro de tudo, é seguro massificado. Seguro massificado é o quê? Relação de consumo. Então, eu aplico o quê? O direito do consumidor. Então, eu tenho o consumidor final, que é uma pessoa física, que usa aquele seguro como destinatário final. Então, eu tenho alguns princípios de direito aí. A interpretação é sempre favorável ao segurado. E, nesse momento, o que a gente percebe, a mais estrita boa-fé. Então, o segurado, ele declarou para a seguradora que ele tinha doença pré-existente. Caberia à seguradora, nesse caso, ou pedir um exame detalhado para saber a situação que ele se encontrava, se era um câncer já em fase terminal ou não, e decidir se ela queria aceitar o risco ou não. Mas não fez. Ela recebeu essa informação dentro de um universo enorme de propostas que vem e aceitou o risco. E quando deu o sinistro, houve uma negativa por parte da área de sinistro, isso veio para o jurídico, aí analisando a situação, falou, não tem condição, nós vamos perder essa ação judicial, o sinistro tem que ser pago, e a determinação foi, paga-se o sinistro. O outro caso é um seguro de responsabilidade civil geral, estabelecimentos comerciais e industriais. Esse seguro, ele cobre o quê? Os acidentes ocorridos dentro de uma empresa. E é um fato real, né? Isso é público. Não sei, eu acredito que a maior parte daqui o pessoal é bem novinho, não sei se vocês vão lembrar desse caso, mas ocorreu no dia 11 de junho de 1996, né? Bem no Dia dos Namorados, o shopping lotado, as pessoas almoçando, na hora do almoço, no praça de alimentação, houve um vazamento de gás, explodiu. Foi um acidente, assim, horroroso. Foram 42 mortos, 372 pessoas feridas, inclusive pessoas que estavam passando nas imediações do shopping chegaram a ser atingidas. E a importância assegurada, ela não era suficiente para poder pagar todo o sinistro. E aí, qual é o papel da área de sinistro nesse momento? Primeiro de tudo é contenção de crise. Então, no momento que teve sinistro, a primeira coisa que aconteceu foi a equipe de sinistro estar no local e tentar aí minimizar o impacto. Então, em vez de deixar esse assunto ir para uma ação judicial, começar as discussões, começou um trabalho em campo justamente de saber quais eram as pessoas que tinham sido lesionadas ou que faleceram e começar uma tentativa de acordos extrajudiciais e, dependendo da situação, judiciais. Então, quando você tem uma situação com menor envolvido, que o beneficiário é menor, recomenda-se a homologação em juízo. E aí, nesse momento, o que nós fizemos nesse caso? Vimos as situações, assim, era um risco coberto, então eu tenho o fato gerador que foi o quê? Explosão. A explosão, ela estava coberta na pólice. Houveram mortes, e aí a gente tem uma regra no Código Civil que fala o quê? Que em caso de morte, a pessoa ela tem direito a uma pensão mensal vitalícia e a vida, e você estima a vida da pessoa, que de acordo com o IBGE, é 76 anos. Aí eu considero a última remuneração da pessoa, ou o salário mínimo, 2/3 desse valor, porque 1/3 é o valor que a pessoa imagina que o próprio falecido gasta com as despesas próprias,
multiplicado por 13 meses, que seria inclusive o 13º salário, vezes a quantidade de anos até a sobrevida de 76. Então, eu vou ver o quê? A pessoa tinha o quê? 50 anos quando ela sofreu o acidente, então ela teria uma sobrevida de 26 anos, então eu vou multiplicar 2/3 do último salário dela, vezes 13 meses, vezes 26 anos. Eu chego no montante. Isso é o que a gente chama de danos materiais. Como esse valor ele é pago à vista, então você tem um deságio. Então, geralmente esse deságio chega a 30%. E mais os danos morais, que é de acordo com a jurisprudência do STJ. Nisso, a gente chega no montante e a gente saía tentando fazer acordo e o mais rápido possível para tentar minimizar as perdas aí das vítimas. Esse foi um início de grande comoção. Tá bom, então deixa eu aproveitar e contar um para te deixar ir respirar, né? Esse aqui é um caso de responsabilidade profissional. Teve uma falha numa manutenção de um equipamento de hemodiálise, aqueles equipamentos onde as pessoas que têm disfunção renal acabam indo para essas empresas para poder fazer, né, a filtragem do sangue, né? E aí, por conta de uma manutenção nessa máquina que ficou com resíduo, mais de 160 pessoas foram contaminadas por alumínio na corrente sanguínea, porque elas ficaram lá conectadas, né? 160 pessoas passaram num dia e todas elas começaram a acusar algum tipo de indisposição. Teve uma que teve uma situação mais grave, e isso gerou mais de 80 ações judiciais, né? Não, nem todas as pessoas movem as ações, até porque a questão do desconforto ele pode ser diferente para cada uma das pessoas, e no fim a companhia acabou arcando com mais de 120 acordos. Muitas vezes eu tenho mais acordos do que ações, porque eu faço acordo com o pai e com a mãe, e cada um move uma ação, ou com os irmãos, e eles movem ações separadas. Então, por isso que muitas vezes vocês veem mais acordos que ações. Esse sinistro tinha algumas peculiaridades, porque tinha uma discussão entre o fato que tinha gerado a falha, né, da manutenção do equipamento versus a motivação das reclamações, até porque também eram pessoas que já estavam debilitadas, que não necessariamente você conseguia isolar diretamente, que aquele mal-estar, aquela situação pela qual ela passou, estava diretamente relacionada ou exclusivamente relacionada ao sinistro, e teve uma discussão de vigência de apólice, porque esse segurado estava transitando entre o final de vigência e uma renovação, ainda bem que na mesma seguradora, o que facilitou as discussões, e muitos segurados, eles sofreram a sua lesão, né, num determinado dia que era na primeira vigência da apólice, mas só abriram as suas reclamações na segunda vigência de apólice. Eles demoraram dias ou meses para abrir a ação, e aí, em vez da apólice estar no primeiro período, já estava no segundo. Então, obviamente, a gente teve que fazer um estudo do tipo de apólice que estava se referenciando, para saber aonde iria alocar. Também tinha uma questão, como essa que a Dani colocou, de limite de responsabilidade. Teve uma repercussão midiática enorme, então, assim, essa foto que vocês estão vendo aqui, inclusive até pelas letrinhas dá para ver que de rede nacional, então muitas famílias foram para a mídia para reclamar. Então isso, quando você pensa num sinistro midiático, isso pode onerar sim os valores das condenações, mas não necessariamente essa oneração tem relação com o seguro. Então é muito difícil você dividir na relação do acordo o que é o dano derivado da responsabilidade do dano causado ou daquilo que acabou aumentando por conta de ter sido um sinistro midiático. Então teve uma discussão muito grande sobre valor de ação, valor de jurisprudência e valor do acordo. Por fim, a gente chegou em acordos muito próximos assim do que era esperado dentro da jurisprudência. E aí vocês imaginam, os acordos foram de aproximadamente 10% do valor das ações. Então, os acordos eram muito pequenos, e com muitas vítimas que não tinham movido a ação, a gente procurou fazer os acordos na mesma fatia que já foi mais ou menos pactuado para esse tipo de dano. Além dos custos de defesa, e até teve o esgotamento da importância segurada da apólice, não era uma apólice muito grande, e pelo tipo de dano e pela
magnitude dessa exposição, acabou que a verba desta cobertura específica, né, que é uma cobertura de responsabilidade civil profissional, não foi suficiente para honrar com todas as reclamações. Dani? Bom, vamos lá. Acho que esse vai ser o penúltimo ou último, né? Porque o nosso tempo já está acabando. Nosso tempo está acabando. Esse aqui é um caso interessante, é um seguro-garantia, executante construtor. O que esse seguro ele cobre? A finalização, a entrega da obra. É um sinistro real, que a gente está falando de uma PCH, onde havia um consórcio. Então, no seguro-garantia, a gente tem 3 partes. A gente tem a seguradora, a gente tem o segurado, que é o contratante dos serviços, e a gente tem o tomador, que é o contratado, quem vai executar o serviço. E o tomador é o cliente da seguradora. O sinistro ele está caracterizado se ficar comprovada a inadimplência do tomador, ele não entregar a obra. Nesse caso, era um grande empreendimento onde eu tinha vários tomadores, na verdade era um consórcio, e 2 empresas, uma cuidava da parte de engenharia civil, outra parte da engenharia mecânica. A parte da engenharia civil, ela cumpriu praticamente 100% do cronograma esperado da obra, e onde houve inadimplência foi da parte mecânica, dessa empresa que fazia parte do consórcio e que não cumpriu. Qual que foi o problema aqui? Aí entra uma questão jurídica. No contrato de prestação de serviços entre o segurado e as empresas tomadoras, foi constituído um consórcio. E legalmente o consórcio responde solidariamente perante o contratante do serviço. O que significa a responsabilidade solidária? Se um deles inadimplir, pouco importa. O credor ele pode cobrar a indenização de quem ele quiser. E aquele que pagar depois vai buscar o ressarcimento do outro devedor. Então, isso que é a responsabilidade solidária. E o contrato principal, que é o contrato garantido, falava da responsabilidade solidária entre as consorciadas. Mas qual que era um outro problema que tinha no contrato? O contrato, ele previa a possibilidade das consorciadas contratarem seguros garantias em seguradoras diferentes. E foi o que aconteceu. Então, tinha uma seguradora que garantia a parte de engenharia civil, a outra seguradora que garantia a parte da engenharia mecânica. E quem inadimpliu foi a mecânica. Só que qual que é o problema? O problema é que no judiciário, o judiciário ele não entende muito bem o funcionamento do seguro-garantia. E a indenização, ela seria o quê? O sobrecusto para a finalização da obra. Então, a parte da engenharia mecânica que não cumpriu com o contrato, ela acabou tendo o contrato rescindido e a empresa contratante teve que contratar uma outra empresa para finalizar a obra. O valor que acresce nessa substituição contratual é o valor que o sinistro, que a seguradora responde, é o sobrecusto. Só que o que aconteceu? O assunto terminou na esfera judicial e o judiciário condenou justamente a seguradora da consorciada que tinha adimplido com as suas obrigações. Ou seja, a consorciada que era da parte de engenharia civil, que estava 100% em ordem, e com a sua seguradora, que estavam juntas, essa seguradora foi obrigada a pagar a indenização da outra parte. Então, essas são situações complexas que a gente vê nesse tipo de seguro, de sinistro, que duram anos de regulação. Qual que seria o ideal? Qual que é o mundo ideal? No momento em que você faz um seguro de um consórcio, que a responsabilidade é solidária, o ideal é que o seguro seja feito na mesma seguradora, para os dois consorciados, para as duas consorciadas, porque a responsabilidade solidária ela vai ser declarada. Ô, Dani, eu vou fazer um complemento a essa fala e vou falar rapidinho do próximo caso, porque eu acho que eles se complementam. Não é o mesmo, mas eles têm a mesma característica, porque nesse outro caso, a gente também está falando de uma barragem, mas já não está falando mais no período de construção, mas no período da sua operação. E aí é uma outra coisa também que a gente costuma recomendar bastante, de que, se possível, o seguro da execução da obra fique na mesma seguradora do seguro de operação, pelo menos nos primeiros anos, porque muitas vezes podem acontecer sinistros que não são visíveis no primeiro momento e que a principal discussão é se aquele sinistro decorreu de uma situação da operação ou da época da construção.
Então, isso é bem importante, e ter na mesma seguradora já ajuda você a compor uma negociação nesse sentido, porque quando tem 2 seguradoras distintas, é muito mais difícil você fazer esse tipo de entendimento, né? Pode ter uma diferença quando está na mesma seguradora, de franquia, de limite de cobertura, mas pelo menos você quase que está dizendo assim, tá bom, não consigo identificar onde foi a causa, mas eu tenho 2 apólices que cobrem com você. E aí você vai fazer uma discussão negocial. Esse caso em particular que eu queria contar para vocês, então a gente está falando de fortes chuvas, aí houve um extravasamento do vertedor, então essas marquinhas aqui, então essas bolinhas em vermelho que está mostrando o bloco 2 e 4 aqui, ele está mostrando esse extravasamento, né? Então, isso é uma barragem que ele é feito para evitar que a água aqui, que está montante, ultrapasse. Mas, por conta de percolações que haviam e por conta das fortes chuvas nesta barragem, ela começou a vazar. E com esse vazamento, com a pressão que tem a água, se você não toma nenhuma medida, ela vai permeando, permeando, até que ela estoura, e aí vem a água do rio abaixo, que é um pouco o que aconteceram nos casos quando a gente olha para Vale, com aquelas questões de barragem de rejeito. Aqui era uma barragem de água, mas as barragens de rejeito têm mais ou menos a mesma característica técnica. Houveram muitas discussões de quantos sinistros a gente diria que teria aqui, porque as chuvas foram intensas e foram por muitos dias e pegaram muitas localidades no mesmo leito de um rio que o segurado trabalhava. A gente tinha prejuízos de conter danos, de reparar barragem, de vítimas, porque pessoas foram desalojadas das suas casas por conta do risco que a barragem tinha de rompimento, danos ambientais também, melhorias, uma discussão sobre se o que motivou o sinistro isoladamente tinha sido as chuvas ou outras questões de uma obra que não havia ainda sido feita, se não teria agravamento de risco, as questões de valores em riscos envolvidos, concorrência de apólice, porque a apólice de property era com uma seguradora, a apólice de responsabilidade era com outra seguradora, a apólice de ambiental era com outra seguradora, e as apólices da época de construção era com outra seguradora. Então, isso causa bastante discussão num sinistro. Agora, imagina num sinistro dessa magnitude, né? A quantidade de profissionais envolvidos. Então, são os reguladores, peritos, aí vai engenheiro mecânico, engenheiro civil, engenheiro ambiental, advogado, geólogo. Nossa, é uma infinidade de profissionais, né? Mas, assim, terminando aqui, né? O que a gente tem a passar para vocês? A boa seguradora não é a que nega sinistro. Eu acho que o sinistro é o produto final de um seguro. Então, é fundamental a gente o quê? Atender as expectativas do nosso cliente, regular de forma rápida, garantir o pagamento justo e correto, porque eu também tenho a responsabilidade para com a poupança comum que a seguradora administra, que é o mutualismo. Na análise também do sinistro, é muito importante eu analisar o quê? Todos os documentos como um todo. Então, toda a documentação relativa à subscrição do risco, e a apólice, muitas vezes, ela é estruturada em condições gerais, condições especiais e particulares. Então, eu começo a análise sempre de trás para frente. Então, as particulares, em primeiro lugar, que altera as especiais, que, por sua vez, altera as gerais. Também é muito importante o quê? Eu sempre, na análise de um sinistro, analisar com base o quê? É seguro massificado? É sinistro massificado? Então, é Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Aí, grandes riscos? Então, qual é a legislação aplicável? Sempre vai ser o Código Civil combinado com alguma legislação específica. Então, aí a importância da área de sinistro está trabalhando em conjunto com a área jurídica. Além disso, é muito importante o que? Os normativos SUSEP. Então, a gente não pode esquecer que para cada seguro, para cada ramo, a SUSEP tem uma circular própria, uma resolução, e fora as circulares e resoluções de controles internos da companhia. Eu trouxe 2 pontos, assim, só para fechar isso, e um deles eu já até falei para vocês, da gente ter em mente que o sinistro é um projeto, que tem interessados, que tem cronograma, é um processo, né? Você precisa cuidar dele no começo, meio e fim. Eu acho que aqui, por diversas formas e de diferentes perspectivas, a gente mostrou isso para vocês.
E que o futuro é o dos dados, né, gente? E que a nossa habilidade de trabalhar com eles é que vai nos tornar mais eficientes, mais escaláveis e mais analíticos para esse nosso mercado. Acho que é isso, acho que a gente passou aí uns 7 minutinhos do tempo, mas a gente queria dizer que a gente está muito feliz de ter tido essa oportunidade, né, Dani, de dividir um pouco dessa nossa vida, e a gente queria falando aqui muitas mais horas, vocês vão ter paciência, e obrigado pelas 2 horas que vocês ficaram aqui com a gente. Gente, muito obrigada, é um prazer enorme. Muito obrigado. Está aprendendo. Joia. Obrigado, professoras. Foi uma aula enriquecedora, viu? Obrigada, Anderson. Obrigado, nos boa noite. procurem no dia a dia aí que a gente pode continuar essas conversas. Um Joia. abraço, boa noite. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.